Senhor, nós O te irmão, louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa mais uma reunião que o Senhor permitiu que nós estejamos aqui. Nós amém. queremos te agradecer porque o Senhor até aqui o Senhor nos ajudou Amém, Senhor. e o Senhor nos socorreu sempre com a palavra. Por isso que Amém. nós temos confiança, porque o Senhor nos socorre com sua palavra. A sua Amém. palavra vem nos tirar de qualquer situação de trevas. Sim. Obrigado, Senhor, porque a nossa confiança não vem de nós. Não que por nós mesmos sejamos capazes de alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus, o Amém. qual nos Amém. habilitou para sermos ministros, ministros de uma nova aliança. Amém. Não da letra, Amém. mas do espírito. Amém. Porque a letra mata, mas o espírito dá vida. Nessa noite, tuas palavras, Senhor, sejam espírito e vida no nosso coração. Amém. Tira nossas trevas, Senhor. Nós Isso. queremos andar como filhos da luz. Fala Amém. nosso coração, em nome de teu filho Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir em Marcos, capítulo 5. Mas, primeiramente, eu queria deixar aí, a gente vai estar falando hoje sobre o diabo e sobre os demônios, né? É um assunto que eu tive um sentimento de estar falando e gostaria de ponderando, estar passando para os irmãos, né, e para mim e para todos os ouvintes. É Marcos capítulo 5, mas antes eu queria falar um pouco antes desse capítulo, capítulo 4, né? Ele fala assim, que em Marcos entrou Jesus, né, no capítulo 4, versículo 35, ele fala assim: "E Jesus entrou no barco, chamando seus discípulos, né, para atravessar do outro lado do mar da Galiléia. E Jesus era Deus, né? E Jesus, ele ele era divino, mas também ele era humano, e ele se cansou e ele dormiu no barco. E de repente começou uma tempestade, né? Veio sobre toda aquela situação. E a maioria de nós conhecemos essa história. E os discípulos ficaram com medo, né? E, e ficaram amedrontados. E acordou Jesus. E Jesus e pediu socorro para Jesus. Salva-nos, salva-nos, Jesus. E levantou e Jesus repreendeu o mar e as ondas, e os discípulos ficaram com mais medo ainda, né? Quem é este que até o mar e as ondas obedecem? Né? E eles tinham chegado, não tinha chegado ao pleno conhecimento que ali estava o mestre de todas as eras, os reis dos reis, Amém. né? Estava ali, o Senhor dos senhores, o verdadeiro Deus, estava ali Amém. com eles. Eles não reconheceram, né? Mas eles chegaram do outro lado do Mar da Galiléia e veio ao encontro um endemoniado que vivia perturbado, vivia nu, como diz aí o texto, né? E ele, como diz ali, ó, acalmou, né? Vamos pegar aqui do 40. No 40 fala assim, então, no 4:40, então lhes disse, por que sois tão tímidos? Como é que tendes, como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, dizia, quem é este que até o vento e o mar obedecem? Né? Você vê que os seus discípulos não reconheceram que ali estava o Criador do céu e da terra, que é Jesus Cristo, né? Sim. E se a gente iniciar uma leitura aqui no capítulo 5, eu gostaria que os irmãos que quiser participar, ler cada um versículo, aí depois eu vou estar explicando um pouco melhor esse capítulo. Tá. E no verso 1, começa? É do verso 1 em diante. Que capítulo, irmão? Capítulo Capítulo 5. 5 de Marcos. Tá. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo.
Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Amém. Eu não sei até onde que é para ler, tá, irmão? Você vai dando Vamos ler diretriz. até o versículo 20. Pode estar revezando, né? Você Excla- adorou? Eu posso... Exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntando-lhe: Qual é teu nome? Respondeu ele: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não o mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Amém, Tendo irmão. Jesus, Ó, até o 22, não, é né? até aqui só. É Até até aí? aqui, não. É até aqui, Vitor. Até o Ah, 20. tá bom, irmão. Até o 20 só. Tá bom. Aqui, não sei se os irmãos têm conhecimento, Decápolis vem de Deca, de 10. E polis vem de cidade. São 10 cidades que ficavam nessa região lá onde morava esse endemoniado. Então, a gente percebe aqui que tem um endemoniado, eles atravessam o rio, passa toda aquela turbulência lá que Jesus está dormindo, eles clamam a Jesus Cristo e Jesus socorre eles. E aqui eles chegam do outro lado nessa cidade, que é a cidade aqui de Gerazenos, né? Que é o que está falando aqui. E o que que acontece? Esse endemônio vem de encontro, essa pessoa vem, esse endemoniado vem de encontro, que vivia perturbando, ele vivia nu, ninguém podia com ele. Prendiam, mas ele escapava, ele vivia em sepulcro, ele vivia perturbando a cidade inteira. Mas quando viu Jesus de longe, ele o adorou e em seguida fez uma pergunta: Que tenho eu contigo, né? Jesus, filho do Altíssimo. Olha como é que automaticamente os demônios reconhecem Jesus Cristo como filho do Altíssimo. Gostaria de citar, deixa aqui aberto em Marcos, vamos lá para Mateus capítulo 12, versículo 43. Eu acho que eu vou ler aqui, se o irmão quiser acompanhar lá, só para ser um pouco mais rápido. Às vezes não sei se eu vou ultrapassar muito tempo. Ó, vou ler aqui. Ó. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e atormentada, or, ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado dele, daquele homem, torna-se pior do Pior. que o primeiro. Assim também
acontecerá a esta geração perversa. Olha aí, irmãos, o perigo de nós não estarmos em Cristo, Que o coisa. perigo de nós não estarmos na palavra. É sério isso. Olha lá. Há um diabo e demônios. Existe isso. Precisamos de um poder sobrenatural, além de si mesmo, além de nós mesmos, para seguir esse. Teu áudio, irmão. Senão, Tá, Teu Oi? áudio tá tá. falhando. Tenta fechar a câmera, então, para ver. Pode falar, Vou irmão. voltar um pouquinho aqui. Tá. Há um diabo e demônios. Por isso, irmãos, precisamos de um poder sobrenatural, além do que nós temos, além das nossas forças, para seguir em frente, né? Essa batalha que nós temos. Se nós não seguir ao Deus verdadeiro, nós podemos criar um Deus com o nosso próprio entendimento, né? A Bíblia diz que os demônios podem entrar em nós e nos controlar, como acontecia aí com essa pessoa aí, com esse endemoniado. E eles são impuros, eles são maldosos, são maliciosos. Os demônios estão em conflito até com os cristãos. Olha quantas provações que nós passamos no dia a dia e não acredito que uma pessoa que tenha Jesus Cristo possa ser possuída por demônio. Não há essa possibilidade. Mas os demônios irão incomodar essa pessoa. Ele vai irritar, vai mexer na mente da pessoa, vai trazer problemas e vai atormentar de dia e de noite. Ó, mas no dia que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador e deixar Jesus Cristo ser Senhor da nossa vida, nós vamos perceber que o diabo está muito vivo, porque ele vem nos perturbar. Não estamos lutando contra o sangue e contra a carne, como Efésios diz, que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Mas agora, irmãos, ouça o que eu vou dizer. A cada pessoa que está me ouvindo, se você está fora de Cristo, está em perigo de possessão demoníaca. Você e eu estamos sujeitos. Por isso precisamos nos despertar e deixar Cristo nos iluminar. Nós precisamos tomar essa decisão. Eu falo isso com toda certeza porque no meu testemunho eu contei que a minha mãe aparecia esses demônios nela. E lembrando um pouco dela, né, que a minha mãe que faleceu, os demônios entravam nela e atormentavam ela, de dia e de noite. E não só ela, irmãos, mas também a todos que estavam por perto, tinha que lidar com isso. Ela gritava, e eu pegava a Bíblia para ela, lia a Bíblia para ela, passava dias e dias com isso, e uma turbulência na nossa vida. Minha esposa tinha que me ligar para mim estar indo lá, e ninguém tinha coragem. Outras pessoas iam lá, não, ela não manifestava. Parece que era só para manifestar para mim. Quanto tempo que acontecia isso? Aí, quando ela aceitou a Jesus Cristo como Salvador, e eu li a Bíblia para ela, e tirou todas aquelas idolatrias, que ela era bem católica, devota mesmo, sem saber ler, escrever, foram sumindo esses espíritos imundos. Sim. É isso que a palavra de Deus nos faz, nos limpa de toda essa podridão do pecado, como diz Sim. João 15, nós estamos limpos pela palavra. Há um poder demoníaco no mundo. Há um poder, entrou, tem alguém mexendo na porta. Há um poder demoníaco no mundo que temos que enfrentar no nosso dia a dia. Você pode pensar que não, é apenas o diabo e também é nós mesmos, e é verdade. Tem dois tipos que eu vejo de tentação. Tem a nossa tentação com a nossa cobiça e tem a tentação que o diabo vem lançando. Mas nós caímos, você percebe? Por que nós caímos da comunhão com Deus? Por causa da tentação. O diabo estava no começo e ele esteve lá o tempo todo. E o único poder que pode vencer Satanás é o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Nós precisamos comer a palavra de Deus. Precisamos estar em comunhão sempre. Nós estamos aqui, demonstra, nós temos falado isso.
né? Eu vejo nos irmãos os esforços de cada um, né? E nós podemos combater Satanás como? Nós podemos dizer em nome de Jesus Cristo, isso é forte, isso é muito forte, há um poder nesse nome. Nós precisamos acreditar isso de todo o nosso coração, né? E nós podemos citar a palavra de Deus e ele vai fugir de nós, como eu fazia com a minha mãe. Não tinha outro jeito, não resolvi fazer nenhuma outra coisa além da palavra de Deus, citar para ela. E eles saíam e ela dormia por 3 dias. Sem comer, sem nada. Era uma coisa terrível, era uma luta. E por que eu estou citando esse texto de Marcos? Porque o mesmo endemoniado lá ficava nu e a minha mãe também tirava as roupas, tirava as coisas, essas coisas aconteciam porque é característica de Satanás, né? Nós sabemos, ó, Jesus foi tentado pelo diabo quando ele estava no deserto, com fome, sede, e o diabo veio e atacou ele 3 vezes. Mas Jesus nunca discutiu com ele, nunca debateu com ele. Jesus simplesmente citou as Escrituras, né? Por isso, falamos tantos em nossas comunhões, juntos, né? A importância de nós guardarmos no coração a palavra de Deus. Precisamos conhecermos para ser libertos em todos esses sistemas que está no mundo, né? Às vezes nós não percebemos, mas existe um sistema demoníaco em volta do mundo, né, nas regiões celestiais, para nos tirarmos da comunhão que está em Cristo, né, e nos ataca diariamente. Mas deixando claro que Deus não nos tenta. Por isso é tão importante guardarmos a Escritura dentro da nossa mente, para usarmos na hora que o diabo vem nos tentar. Nós precisamos estar, quantos que nós usamos lá, Romanos capítulo 12, precisamos não nos tomar forma deste mundo, mas transformar nossa mente. Nós precisamos colocar a palavra de Deus dentro de nós, porque senão nós não vamos vencer essa batalha aqui na Terra, nós vamos ser enredados. Verdade. Eu gostaria de uma referência que nem nós acabei de citar aqui, Romanos capítulo 12. Vou estar lendo aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto ou serviço, né? Porque é o nosso corpo que está sendo oferecido, o nosso serviço que está sendo oferecido. E não vos conformeis com esse século. Nós não podemos tomar essa forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha a transformação, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outro texto que eu queria estar citando, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olha aí, tem uma força juntamente com a tentação que nos ajuda, que é a palavra de Deus. Esse homem endemoniado vivia nu, atormentado, e atormentava a todos. Se olharmos para nossas atualidades, como está vivendo o mundo? Olha para você ver esses cantores, as apresentações deles. Olha o exemplo aí da Madonna, enchente no Rio Grande. Olha que situação que foi isso como é que chama? No Rio lá, como é que fala aquele... Ai, que fez a ceia lá, esqueci. Provocando tudo contrário a Deus. Olha a nudez que esse pessoal tá sendo levantado, né? Como o mundo está, são visíveis as características de Satanás. Hoje as pessoas podem escolher o que quiser, né? Tem para qualquer tipo escolher. As pessoas hoje podem não se curvar a Deus, mas chegará o dia que todo joelho dobrará, quando do céu se manifestar o Filho do Homem, com toda a honra e toda a glória, né? Voltando lá para Marcos capítulo 5, lá é mencionado 3 orações.
Vamos lá no versículo 12, e duas orações são atendidas por Jesus. E uma das orações não foi atendida por Jesus. Jesus negou, não permitiu que acontecesse. Mas uma delas está no versículo 12. Ó, eles saíam, ó, eles sabiam que Jesus podia mandar para o inferno. Ou não sabia? Sabia. Os demônios sabiam. Eles sabiam que ele era o Filho de Deus. Jesus, não nos mande para o inferno, mande-nos para aqueles porcos. Eles pediram para ir para aqueles porcos, são em média 2.000 porcos. Quão terrível deve ser o inferno, irmãos, que nem os demônios querem ir para lá. Jesus atendeu a oração dos demônios e ordenou que fosse para os porcos. Os demônios pediram para Jesus ir para os porcos, e Jesus atendeu a oração deles. E teve outra oração no versículo 17. Jesus causou uma grande confusão aí. Veja bem, jogando os demônios nos porcos, desceu a ribanceira, não desceu? E foram mortos lá. Esses porcos, olha o que aconteceu no versículo 17. Vamos ponderar aqui, né? Alguém ligou aqui. No 17. E entraram, quem que entrou? Né? Se a gente vê aqui, ó, então, ó, no 14. Os porqueiros fugiram e anunciaram a cidade e pelos campos, na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Saiu aquele povo para ver o que estava acontecendo, né? Indo ter com Jesus, né? Viram o endemoniado, o que tivera a legião. Tá vendo, irmãos? Não é só um demônio, tem legião dentro. Assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Olha, a notícia correu. E o que aconteceu? Olha o versículo 17. E entraram a rogar-lhe que retirasse da terra deles. O que o pessoal estava preocupado? Com os porcos, com a economia. Estava preocupado com o prejuízo que tomaram, que os porcos morreram lá tudo. Isso que estava preocupado. E fez o quê? Pediu para que Jesus se retirasse da cidade. Só prejuízo. Só prejuízo, você vê? Mas eles não viram que ali Deus estava fazendo um milagre, Jesus estava fazendo um milagre ali, tirando o demônio, né? E fazendo tudo aquilo, e eles deveriam reconhecer que ele era o verdadeiro Deus. Os demônios reconhecem, mas o ser humano é difícil reconhecer, né? No 17. Aí o que aconteceu? Aqueles homens estavam preocupados com os porcos e pediu que Jesus se retirasse da terra deles. Vai embora. E Jesus atendeu a oração deles e foi embora e nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Deixa minha consciência em paz. Não me incomode. Isso que ficou para mim. Então, irmãos, o que fica para nós? Às vezes, vem um irmão falar com a gente, vem um pregador, vem uma mensagem para a gente, pesa a nossa consciência, e nós fazemos o quê? Não queremos ouvir isso. Isso é muito forte. Isso é isso, é isso, aquilo. Temos que tomar cuidado, irmãos, porque Jesus pode não voltar. Por mais que ele é longânimo, ele é paciencioso, mas se a oportunidade que me deu hoje, eu morrer à noite, pode cessar a oportunidade, né? Mas tem pessoas que aceitou. Vamos pegar um exemplo. Olhem para Zaqueu. Zaqueu ouviu falar que Jesus estava passando o Nazareno, o famoso Jesus de Nazaré. E o que ele fez? Ele subiu numa árvore. E Jesus disse para ele: desce, hoje irei comer na sua casa.
e foi transformado e teve mudança. Olha a diferença. Tem pessoas que reconhecem, né? Esse daí é a segunda oração que Jesus, né, atendeu. Ele foi embora e não voltou mais. A terceira oração está no versículo 18. O homem foi curado, o endemoniado. Quis ir com Jesus. Vamos ler o versículo. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Para mim, a impressão é que ele quis ir com Jesus, porque ele teve mudança, ele teve transformação, ele gostou, queria ficar para sempre com Jesus. Mas Jesus não deixou ele ir. O que Jesus fez? Olha aqui, ó, vou dar uma ponderação. Ele teve libertação, irmão. Teve libertação. E Isso. O aí, homem que... o que o Senhor Ó, quis é que ele desse testemunho do que ocorreu com isso. ele. Muito Isso, bom. correto, galera. Vamos chegar aí. Estavam preocupados. Foi, e foi curado e quis ir com Jesus. Mas Jesus negou, disse que voltasse para a sua casa, para os seus parentes e desse testemunho. E ele foi e começou a proclamar o quanto Deus fez por ele. Amém. E o que importa é onde você mora. Há muitos problemas aqui na Terra, né? Muitas ansiedades, muitas depressões, mas no meio desses problemas temos o Espírito Santo, temos Jesus Cristo, temos a palavra de Deus, que está no meio de nós nos ajudando. Paulo tinha um problema, uma grande aflição. Não sabemos muito bem direito o que é. Mas Jesus disse: a minha graça te basta. A graça de Deus vai com ele, vai com cada um de nós. Nós precisamos clamar a ele, que ele venha nos ajudar. No meio dessas provações, no meio dessas ansiedades, vários problemas. Né? Havia 3 coisas que esse homem teve após a transformação, e era notório, irmão. Depois que saíram os demônios, o versículo 15 fala: indo ter com ele, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado. Antes ele vivia perturbado, vivia nu, vivia causando grandes confusão. Hoje ele está calmo, ele está no espírito, ele está produzindo frutos dignos de arrependimento, ele está tendo domínio próprio, né? Fruto do Espírito, Gálatas 5. Olha lá o que mais que ele tinha. Ele tinha vestido, estava vestido, tinha vestimenta, mas antes ele estava nu e estava em perfeito juízo. Satanás, ele extermina a nossa mente, a pessoa perde o controle, né? Vestido em perfeito juízo. Nós não seremos aceitos no reino de Deus se não tivermos a vestidura da justiça de Jesus. Amém. Precisamos de uma veste nova, não como uma vestidura que é feita aí numa costureira, numa roupa nova ou numa loja como nós compramos, mas vestido com a justiça de Jesus Cristo. Não por minha causa, não por causa da minha bondade e a minha justiça, mas por causa da justiça de Jesus Cristo. Por isso, quero dizer, aceite a Cristo. Deixe ele ser o Senhor da sua vida e veja a transformação que esse endemoniado teve, que pode fazer em qualquer um de nós, se nós aceitarmos ele. Né? Mateus 11 fala claramente para nós, 28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Está vendo? O homem não foi para Jesus Cristo, mas os demônios levaram ele. E ele chegou até Jesus Cristo. Zaqueu chegou a Jesus Cristo. Paulo aceitou, não foi negligente, a visão celestial. Ele aceitou, né? Queria citar uma referência também, é Marcos 16, 9.
um exemplo de demônio, de quantidade, de legião. Fala assim: ora, havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Olha, irmão, às vezes a gente acha que tem um, tem vários. Então, nós vimos os textos. Não adianta a gente tirar demônio das pessoas sem levar a palavra. A pessoa tem que ter a palavra, tem que estar em Cristo, porque senão ele volta a ver a casa vazia e acaba trazendo mais uma legião e fica pior o estado, né? João capítulo 4, versículo 4 fala assim, ó: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém. Nós precisamos estar em Cristo, porque quando nós estamos em Cristo, ele vai permanecer em nós. Aí, Cristo é maior do que o que está no mundo e vai nos ajudar. A Amém. palavra de Deus é o que nos dá consolo, que nos cura de todo mal. Né? Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tá vendo? Eu tenho experiência, estou contando isso, irmãos, porque recentemente eu tive outra experiência desse sentido. E quando eu me aproximei, saiu da pessoa. Uma outra oportunidade, posso abordar mais sobre isso, porque está em andamento essas coisas. Então, são experiências que eu tenho vivido. Tive umas 4, 5 experiências relacionadas a isso. E outras oportunidades posso estar contando. Gostaria de citar Efésios capítulo 6, queria que os irmãos acompanhassem, que é muito importante, o versículo 10 em diante. Se algum irmão quiser estar ajudando aí na leitura, fica à vontade. Efésios 6:10. Capítulo 6. 6:10, né? Isso. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Estais firmes, pois, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Até onde, irmão? Até aqui. É aí mesmo. Amém. Então, irmãos, ó, existe um mundo tenebroso, né, as forças espirituais do mal nas regiões celestes, né? Mas ele está aqui nos filhos das desobediências, são manifestos, as pessoas que não têm Deus, não estão tendo comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, e a palavra estão sujeitos a essas possessões. Então tem um mundo tenebroso, nós precisamos tomar toda a armadura de Deus, né? Precisamos calçar os pés com preparação do Evangelho da paz, né? Embraçando o escudo da fé. Para quê? Para apagar os dardos inflamados do maligno. Nós precisamos tomar o capacete da salvação, né? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, olha aí a oração,
né? Todo momento está orando, em qualquer lugar, orando em todo tempo em espírito, no espírito. E para isto, vigiando com toda a perseverança, por todos os santos, por todos nós, né? E também por Paulo, ele pede para ele, para orar por ele, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, está oculto. Colossenses fala, em Cristo, em Jesus Cristo, em quem todos os tesouros estão ocultos, da sabedoria, do entendimento. Se eu quero saber alguma coisa relacionada ao Senhor, eu preciso ir para Cristo, né? E o Espírito revelar, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo, olha aí, ó, tudo em Cristo, eu seja ousado para falar, me cumpre fazer, como me cumpre fazer, né? Texto bem claro, né, para a gente, isso aqui é muito bom, esse texto nos protege, nos ajuda, eu usei muito com a minha mãe, eu uso sempre que for necessário, tenho comido isso aqui muitas vezes, né? Não só esse, mas como o Salmo 91. Hebreus capítulo 1, versículo 2, irmãos, fala assim, ó, por esta razão importa, que razão? Da salvação que está em Cristo Jesus, né? Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Olha, por que essa exortação, irmãos? Porque nós temos a possibilidade, podemos nos afastar. Então, por isso, nós precisamos pegar mais firmes as verdades ouvidas, Amém. para não desviarmos dela. E eu queria estar encerrando com o último versículo aqui, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 ao 10. Paganelli. Eu estou rindo porque eu estava separando alguns e ele está nele. Vai, se alguém quiser ler aí, algum irmão. 1 de Pedro 5, capítulo 6 ao 5, 11. verso qual? 6 ao 11. 6 a 11. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aleluia! Amém. Amém, aleluia. Acho que você estava rindo, Paganelli, é que eu estou Que escondido aqui, né? versículo, hein? Então, olha que legal, né? Você vê que bom, que importante. Humilhai-vos. Precisamos nos humilhar para Deus, para Cristo, né? Porque eu gosto de citar um exemplo que fala do joio e do trigo, né? O trigo, ele se curva porque ele tem fruto. E o joio, não. O joio, ele fica reto, ele não se curva, né? Humilhar é no sentido de se curvar, né? Ó, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Olha aí, todo sobre Cristo, porque ele tem cuidado de vós, de nós. Sede sóbrios, vigiais, ó, ficamos de orelha erguida, em pé, ó, atentos. O vosso adversário, o diabo, olha aí, nós temos um adversário, anda em derredor, rungindo como um leão e procurando a quem possa tragar, devorar, ao qual resistir firme na fé. Aí, Vitor, a fé que vence o mundo, né? Sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no Aleluia. mundo inteiro. Amém. Ó, Cristo está em todo mundo, né? Cumprindo. Que E isso, o hein? Deus de toda graça, que em Cristo, ó, toda graça que está em Cristo, vos chamou
a sua eterna glória, Aleluia. depois de haver sofrido por um pouco, olha, um pouco sofrimento, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, Sim. confirmar e fortalecer. A ele seja o domínio Toda para glória. todos sempre. Amém. Amém. Aleluia. Que Acho que versículo, hein? Paganelli queria ver o meu rosto. Aí, Paganelli, não apareceu. O irmão Maurício escreveu aqui: Amém. Permanecer firme na fé, vigiar, vigiar, porque temos um adversário. Jesus Cristo é o Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. Amém, irmão Para Maurício? sempre, Amém. eternamente. Amém. Amém. Amém, irmãos. Eu vou participar agora, porque eu tenho